Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta capa para balancinho. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupanitius e eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem balancinho, você protege o seu balancinho? A gente fica sonhando em comprar porque não é um objeto barato e fica juntando dinheirinho por dinheirinho, trabalhando bastante até que finalmente a gente consegue comprar. E aí, depois que a gente tem, será que a gente protege e guarda o balancinho? Então, para este vídeo eu quis trazer essa ideia de capa para balancinho, porque nem sempre a gente tem um lugar fechado para guardar o balancinho, para proteger contra poeira, riscos e até mesmo pequenas quedas, porque ele vai amortecer se eventualmente o balancinho cair. Deus que me livre. Mas é uma ideia bem legal para proteger o balancinho e até mesmo para decorar o ateliê. No final do vídeo eu vou deixar outras opções de peças que eu já fiz aqui no canal para a organização do ateliê. Bora lá ver então como que eu fiz esta capa para balancinho. Materiais utilizados. Para o corpo, 54 por 20 centímetros no tecido de algodão estampado, no tecido de forro e na manta R2. Aqui eu cortei tudo maior, eu vou fazer um quilting reto unindo os tecidos e a manta e depois eu corto tudo no tamanho certo. Para as laterais, 12 por 24 centímetros, duas vezes no tecido de algodão verde, no tecido de forro e na manta R2. Aqui eu cortei tudo maior num único recorte para fazer o quilting reto e eu vou cortar as duas laterais depois. Para o debrum de acabamento da borda de baixo da capa, 65 por 9 centímetros no tecido de algodão verde. Este tecido não precisa ser cortado no viés. Para o viés de acabamento interno da peça, aproximadamente 110 centímetros de viés pronto largo. Se for usar o próprio tecido, ele tem que estar cortado no viés. Como opcional para prender a capa, a base do balancinho, eu estou usando elástico chato de 23 milímetros de largura. Passo a passo. Nessas peças que a gente vai fazer para o próprio ateliê, que eu não vou fazer para vender, é o ideal para aproveitar os pedaços de manta. Nas peças para venda, a gente tem que pensar na qualidade e usar sempre os melhores materiais. Mas para as peças de uso próprio, especialmente para a organização do ateliê, a gente pode e deve aproveitar os materiais. Eu já separo os pedaços no tamanho da manta que eu vou precisar. Eu vou unir primeiro estes pedaços, depois estes e depois eu junto tudo. Eu sobreponho um pouquinho as bordas da manta, não tá borda com borda, tá um pouquinho, quase meio centímetro uma em cima da outra. E eu vou costurar usando ponto zigue-zague. Se ficar com muita sobra, não tem problema, eu posso cortar com a tesoura depois. Vou unindo as mantas para deixar no tamanho que eu preciso. Aqui eu já uni tecido estampado, manta e tecido de forro com um quilting reto de 6 em 6 centímetros. E depois eu fiz mais uma outra costura com um pé de máquina. Nas laterais, a mesma coisa. Eu também uni os pedaços de manta, fiz o mesmo quilting reto unindo os tecidos e cortei na medida final que eu passei. No tecido claro, eu consigo perceber um pouquinho mais as emendas da manta. Os meus tecidos da parte externa são escuros, então as emendas da manta quase não aparecem. Mesmo que não dê para ver essas emendas, pode ser que dê para sentir com os dedos. Por isso que eu digo que eu não emendaria a manta em peças para venda. A cliente perceberia. No corpo, eu fiz uma marcação no tecido de forro a 1 centímetro das bordas menores. Eu já deixo marcado agora para facilitar para fazer o acabamento só depois.
Nas duas laterais, nas bordas de cima, eu arredondei os cantos usando uma tampa de Nescau que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas bordas do tecido e traço arredondado. Na parte de baixo, eu também marquei 1 centímetro das bordas do tecido. Na parte de cima, eu dobro o tecido para marcar a metade. Corto sobre as linhas do arredondado. Eu vou refazer a costura de segurança onde eu cortei. Para facilitar, eu já vou aplicar o viés pelo lado do tecido de forro. Ficou assim. No corpo, dobro ao meio para marcar a metade, nos dois lados. Centralizo metade do corpo com metade da lateral, direito com direito. Prendo com alfinetes ou clipes. A medida do corpo dá certinha com a medida da lateral com aquele arredondado da tampa de Nescau de 8,5 centímetros de diâmetro. Dependendo do arredondado que você fizer, pode dar uma diferença nas medidas entre o corpo e a lateral. Vou costurar sobre o vinco do viés. Costurei. Aproveitei e fiz um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos e reforçar a costura. Tombo o viés para o direito. Alinho a borda dobrada com a costura. Vou costurar perto da borda dobrada para prender o viés. Ficou assim. Vou fazer exatamente igual com a outra lateral. Ficou assim. Alinho costura com costura para marcar a metade do corpo. E é aqui que eu vou colocar o elástico. O elástico é opcional. Ele vai ajudar a capa a ficar ajustada na base do balancinho. Mas pode ser que seu balancinho esteja sobre um banquinho, uma mesa, uma base redonda e que não daria para encaixar o elástico. Centralizo com alguma das marcações da metade do corpo. Eu começo prendendo o elástico em um dos lados para saber qual medida que eu vou precisar. Qual é a medida que ele vai ficar bem ajustado com a minha base. Encaixo a capa no balancinho e passo o elástico em volta da base. Estico um pouquinho o elástico e marco onde bate na borda do tecido do outro lado. Essa medida vai depender muito dependendo do tamanho da sua base, então nem vou passar minha medida. Corto o elástico na marcação. Queimo as pontas do elástico com o isqueiro para ele não desfiar. Pelo lado do tecido de forro, eu centralizo o elástico nas marcações das metades do corpo.
Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Eu tô com o debrum de acabamento da boca da capa. Dobro o tecido ao meio, avesso com avesso. Alinho a borda aberta do debrum com a marcação de 1 centímetro da capa. Vou costurar para prender. Eu começo deixando um pedaço do debrum sem costura. Eu tombo o viés de acabamento interno sempre em direção às laterais. Eu dou retrocesso quando estiver costurando sobre o elástico. Vou costurando com 0,75 centímetros de margem de costura. Eu vou tirando o elástico da frente para ele não me atrapalhar. Deixo a ponta final do debrum também sem costura. Eu vejo onde o tecido do debrum coincide com a metade da lateral nas duas pontas do debrum. Alinho as pontas do debrum pelas marcações. Vou costurar para fechar o debrum. Costurei. Corto a sobra de tecido. Abro a sobra de costura. Termino de costurar o debrum na capa. Tombo o debrum para o direito. Alinhando a borda dobrada com a costura. Vou costurar perto da borda dobrada do debrum. Vai tirando o elástico da área da costura. Ficou assim. Viro para o direito. E é muito fácil de encaixar no balancinho. A capa protege o balancinho da poeira e até mesmo de batidas ou quedas. Gostou da ideia? Qual outra peça de organização do ateliê você gostaria que eu fizesse aqui para o canal? E se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Bora proteger o balancinho, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Confere se está inscrita no canal, se ativou as notificações e se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu ou seja membro. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.